ao invés de eles se envergonharem ou ficarem... Não, eles se encorajaram, se motivaram. Aqueles que pregam, 17, aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Agora eu pedi para o Josué ler, está atualizada, né? Então, a atualizada diz melhor do 19. Que estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Pela provisão do Espírito. Olha, Deus agindo através do seu Espírito, a sua providência, a providência divina, a provisão do Espírito, providenciando essa esperança para ele, alegria, porque ele sabia que pelas orações dele e dos irmãos ele seria liberto. Então, a providência divina, ela está agindo de cabo a cabo. Na Bíblia nós vemos isso. Lá no começo, logo no começo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e ele plantou um jardim e lá ele colocou Adão para cuidar e cultivar o jardim. Olha, né, que coisa maravilhosa. Se alguém já cuidou de um jardim, sabe como é prazeroso, né? Eu não tenho jardim, eu fico varrendo lá. Essa noite eu tentei fazer tudo antes. Varri lá as folhas da figueira, que agora está caindo bastante folha, mas é um prazer, sabe? É um prazer fazer isso, sabe? Né? Sabe, não é pesado, é um prazer. A gente está fazendo isso e meditando, conforme ainda há pouco a Margarida e a outra irmã estavam falando, estão sempre falando com Deus, e é isso que acontece, sabe? É maravilhoso ouvir isso, sabe? Saber que há um diálogo contínuo, sabe? De gratidão, de reconhecimento, saber que Deus está agindo, olha, Ele está agindo em tudo. Nós podemos, se tivermos essa percepção, e Paulo vai orar por isso, né? A percepção para que esperar em Deus, confiar em Deus, porque Ele está agindo. E Paulo, ele, vamos colocar assim, ele é um fã desse ensinamento. Ele ensina, especialmente em Romanos 8, 28, ele fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E esse é um versículo chave para muitas pessoas. Eu lembro do Walter Craidel, que alguns irmãos aqui devem lembrar, os acho que era muito pequenininho, mas o Walter Craidel, ele, aqui uma vez, né, ele tentando ensinar os textos para os irmãos, né, olha, providência divina. E aí, ele falou umas 3 vezes, aí ele parou e falou, não tem jeito não, tentando ensinar esse texto. Cristo é maravilhoso, é o nome do Cristo. Então, mas ele, né, aí eu disse, eu tenho dificuldade tremenda, sabe? Porque a pessoa vai cantar aqui, eu vou para o lado da pessoa, sabe? Eu não consigo ter essa firmeza. E eu consegui aprender o cântico, levar o cântico, né, por causa dessa, ele disse, olha, não tem jeito, vocês pegam rápido, mas se pegar errado, depois para modificar é difícil. Mas, o versículo da vida dele, do Walter Cardel, que ele diz, que ele conta, porque ele conta de uma parte da vida dele. Ele estava saindo da faculdade, ele e outros alunos de carro, e para entrar numa via uma preferencial, eles pararam, né? E um carro veio de trás e jogou eles lá na preferencial do outro carro, despedaçou e tal. E ele ficou todo machucado, né? E os médicos falaram que ele nunca mais ia andar, sabe? Mas ele se esforçou e tudo mais e tal, né? E conseguiu recuperar. Com isso, ele atrasou 2 anos na faculdade. Quando ele voltou, ele encontrou a Merinel Craidel, que esposa dele, se tornou esposa dele. Tiveram, acredito que 4 filhos, todos missionários, inclusive a Ângela Craidel. Nesse cântico, nesse cenário que nós temos aí, aquele marrom, o azul, e aquele cântico, somos um no Espírito e um no Senhor, a Ângela Craidel que traduziu, filha dele. E filhos, netos, e ainda ele também testemunhando que 2 senhoras de idade, um menino de idade, convidaram os pais deles para ir para a igreja. E eles foram, né? E deles vieram presbíteros, missionários, e tantas pessoas, e tantas bênçãos para tantas pessoas, por causa da presença de um acidente que o teria deixado aleijado para sempre, né?
atividade cooperou para o bem, não só dele, mas tantas pessoas que foram abençoadas. Estamos nós hoje aqui abençoados, né, com esse cântico que a vida dele produziu, e mais tanto ensinamento que ele trouxe, por causa da providência divina. Então, Deus, ele age em outras coisas, de fato, para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Também, eu ia começar com o exemplo de um outro compositor de cântico, chamado William Cowper. Ele escreve um cântico, vocês ganharam aquele cântico do Dennis Wood, aquele hinário, vocês ganharam ele. E ali tem um cântico de irmãos lá nos Estados Unidos que cantam muito, que é um cântico que fala da providência divina. Ele diz que Deus se move de uma maneira misteriosa para realizar as suas maravilhas. Mas ele escreveu isso depois que tinha tomado a decisão de se suicidar. Ele na sua carruagem, ordenou que o cocheiro fosse lá para o Rio, banheiro e sabe que lá tem muita névoa, nevoeiro, né? E eles se perderam no nevoeiro, não conseguiram achar a fonte. E andando por lá, né, naquela nevoeiro, e isso foi mudando a mente dele. Aí ele pediu para voltar para casa, e quando ele chegou, ele compôs esse cântico que os cristãos, o mundo inteiro, a gente até precisa traduzir esse cântico, mas eles cantam esse cântico. Então, que Deus, ele trabalha de uma maneira misteriosa para realizar suas maravilhas, de uma maneira que a gente não entende, né? Mas ele está trabalhando. A gente sabe, né? Os pensamentos de Deus são mais altos, não são como os pensamentos dos homens. A gente pensa de uma forma, Deus pensa de outra. E ainda, olhando para esse ensinamento, né, baseado em duas grandes verdades. Deus, ele é justo em tudo que ele faz. Tudo que Deus faz é certo, é reto. As decisões e ações de Deus são sempre certas. Deus não erra. E a segunda grande verdade é que o grande amor de Deus pelo homem o leva a tocar na vida do homem para conduzir os seus passos na direção dele. A passagem de Salmo 37, 23, aliás, eu vou ler diversas passagens de Salmo 37 aqui, nós vamos ver quantas. Salmos 37, tem diversas passagens que mostram o grande amor de Deus. Você vê que no 23 diz assim, ó, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Deus, ele vendo uma pessoa que tem uma conduta que o agrada, Deus, ele firma os passos desse homem. E na igreja nós somos trabalhados, direcionados, o povo de Deus é preparado, porque somos ensinados a como nos conduzir. A igreja, que é a coluna da baixo, é a casa do Deus vivo. E aqui nesse salmo, muitos conhecem de memória, eu lembro, logo, eu não era convertido ainda, e a Lúcia botou na minha carteira e ficou muitos anos. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e tudo ele fará. Então, é exatamente esse salmo que diz assim, ó, no 3, assim, ó, confie no Senhor, e faça o bem, nessa versão aqui. Assim você habitará na terra, e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. No 19, em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Isso, quantas vezes, histórias de pessoas, né, que tiveram essa bênção de Deus, o cuidado de Deus, em momentos de adversidade, a própria lá no Egito, dão uma demonstração. O povo de Deus era poupado. 22. Já vi. Não, 22. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança. 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seu filho mendigando o pão. Que promessa, né? Providência de Deus. No 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Então, é uma coisa para a gente, né, confiar em Deus, esperar em Deus, porque Deus sempre vai fazer o melhor para o homem. Deus sempre trabalha para trazer uma glória maior. Ele permite que nós passemos por momentos de adversidade
para depois, através de nós, Ele alcançar as pessoas para consolar. Ele é o Deus de toda a consolação. Da forma como somos consolados, podemos consolar as pessoas. Nos identificamos. O sofrimento nos trabalha, nos ensina a compreendermos as pessoas, os seus dilemas, né, como elas vivem. No Salmo 37, 23, aliás, desculpa ler. Não sei se eu já vi, né? Fui para lá e para cá e perdi. Mas vou pensar aqui em alguns exemplos, então. Aliás, achei aqui, Provérbios 20, 24, esse eu gostaria de ler. Provérbios 20, 24. Lá diz assim, ó, isso é intrigante e é bom a gente pensar nisso. Porque quem é que pode ter controle sobre o amanhã, sobre os seus passos? Né? Lá diz assim no Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Sabe? A gente faz planos e dá tudo diferente. Muitas vezes, claro que a gente deve fazer planos, colocar para Deus e ter uma programação com Deus abençoe. Mas quantas coisas a gente faz assim, ó, que dá completamente diferente. Completamente diferente. Essa noite eu passei por uma experiência assim. Semana passada foi muito legal, sabe? Acordei cedo, eu tenho problema de sono, sabe? Eu não sabe, tenho problema de sono a vida inteira. Mas aí Deus abençoe, eu acordei descansado e, né, aí já tinha preparado as coisas lá um dia antes. Aí pude ficar assim quase uma hora tocando violão de manhã cedo, né? Aquecendo a voz, né? Fazendo aquecendo a voz. Então é ótimo, sabe? Aí depois estudei, já tinha estudado as lições e mais tal. E então, dessa vez eu quis me preparar melhor, cada vez eu quero me preparar melhor. E aí então, fiquei a semana inteira em função do que queria domingo. Mas aí veio esse presente da esposa. Mas não foi por isso, sabe? Aí olha só, ontem eu varri o pátio de noite, era perto de meia-noite, preparei as cadeiras e tal, né? E não tinha tomado chimarrão nem café de tarde para tentar eliminar para dormir para acordar cedo. O que aconteceu? Eu não dormi a noite inteira. Estou até quase dormindo, mas Deus deu força, entendeu? Mas eu queria fazer tudo melhor mas não teve a questão de voz, não teve, né? Porque a pessoa que fica sem dormir, ela fica muito, né, abatida, mas de repente, né, Deus quer assim, é da fraqueza que tira força. Então, pode ser assim, né? Quando a gente é fraco, então Deus pode usar mais a pessoa. Paulo falou isso. Então, quem é que pode, né, questionar Deus sobre os seus passos? Como é que a pessoa pode ser nesse seu caminho? Eu gostaria de ser assim, assado. Mas, né, não é fácil. A pessoa pode ver, já estou com mais de 60 anos, ainda não aprendi a viver. Mas, né, o que a gente faz? Como Paulo, esquecendo as coisas para fazer, vamos prosseguindo manual. E Deus tem surpresa, como essa surpresa agradável de estar aqui hoje com vocês. Olha só, Juízes 14:4, falando de providência divina, lembra de Sansão? Sansão, ele... Juízes 14:4. Sansão, ele foi um juiz lá em Israel. E aí, eles eram inimigos dos filisteus. E ele vai e se apaixona por uma filisteia. Filistia. Então ele vai lá, e aí ele fala para os pais conseguir aquela pessoa como esposa para ele, como mulher para ele. Aí